Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus 22, como vocês já devem estar vendo aí atrás, aí na tela. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37. Antes de mais nada, antes da gente orar, aliás, antes da gente ler, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos dar graça, Senhor, ao Teu nome. Porque é chegado o momento da palavra do Senhor ser lida, ser explicada e ser aplicada ao nosso coração. Te rogamos, Senhor, duas coisas importantíssimas, Senhor. Que sem essas coisas, nada do que a gente fizer ou falar aqui vai valer a pena de nada. A primeira delas, Senhor, é que Tu venhas me usar, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Porque sem o Senhor me usar nesse momento, serão apenas palavras minhas. E de maneira nenhuma, Senhor, nem eu e nem os meus irmãos gostariam de ouvir palavras que não viessem do Senhor. Então, em nome de Jesus, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Para que, apesar dos meus irmãos ouvirem a minha voz, mas que a Tua palavra penetre em seus corações. E em segundo lugar, eu te peço que abençoe a cada um deles, preparando os seus corações para receber a Tua palavra. Porque se os corações não estiverem preparados, mesmo que seja a Tua palavra, Senhor, ela não penetrará nos corações. Por isso te rogamos que o Teu Espírito nos ilumine para compreender a Tua palavra e preparar o nosso coração. Essas duas coisas te rogamos e cremos de verdade que o Senhor assim fará. Porque eu creio, Senhor, que isso é da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na semana passada, meus irmãos, lembrando que nós estamos pregando a respeito das citações que Jesus fez do Antigo Testamento. Quando Jesus estava no seu ministério aqui, ele citou vários textos do Antigo Testamento, muitos mesmos. E é sobre esses textos que a gente tem trabalhado nesse mês e iremos trabalhar ainda até o final do ano, até dezembro. Então a gente está trabalhando nessas citações que Jesus fez do Antigo Testamento. E na semana passada, o texto que foi trabalhado aqui é o texto de Isaías 29, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então a gente viu isso. E nós tiramos uma lição importantíssima disso aqui, porque a gente percebeu que tudo tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com o nosso íntimo, com aquilo que é o nosso interior, com o nosso coração ser aquilo que, por assim dizer, né, o centro da nossa alma, o centro da nossa existência. Então, quando a gente pensa nisso, que o coração é esse centro, e obviamente, quando eu falo coração, em nome de Jesus, não imagine que eu estou falando desse músculo. Que esse músculo aqui, o coração, ele só serve para uma coisa. Qual é? Para bombear o sangue para o resto do nosso corpo. Eu não estou falando do músculo. Quando a gente fala de coração, aliás, quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo ao músculo coração. Ela está se referindo ao nosso ser. Quem a gente é de verdade. A nossa existência.
O nosso coração, as nossas intenções, o nosso íntimo. E isso aqui, esse coração é o centro, é o âmago da nossa existência, da nossa alma. E tudo tem a ver dele. Tudo tem a ver com ele. A gente vê a Escritura falando que, aliás, Tiago falando nas suas cartas, de onde vêm as guerras e tudo mais? Ele vai dizer, do coração. Dos desígnios do coração. Então, o coração é o centro. É por isso que Jesus disse a frase que ele falou, a citação que ele fez de Isaías 29. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, que é o mais importante, está longe. E muito longe. Então, meus irmãos, tudo tem a ver com o coração. E se tudo tem a ver com o coração, significa dizer que Deus precisa estar no centro do coração. Melhor ainda, Deus precisa estar sentado no trono do nosso coração. Amém? Aí eu pergunto, você gostaria que Deus estivesse no centro do seu coração? No trono do seu coração? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Porém, não é bem assim. A grande realidade é que nós temos muitas outras coisas que estão sentadas no trono do nosso coração. Isso é verdade. Às vezes é um ego. Nosso ego está sentado lá e ele não quer sair por nada nesse mundo. Às vezes o que está sentado no trono do nosso coração pode ser uma pessoa, pode ser um Deus de barro, de gesso, de madeira, de carne. Podem ser os bens. Então tudo isso pode estar sentado no trono do nosso coração. E quando essas coisas estão sentadas no trono do nosso coração, que é o centro, aí Deus não faz parte do trono, não está sentado no trono, não está no centro do trono do nosso coração. Amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E nós iremos tentar responder a seguinte pergunta. Então, como é que Jesus, ou melhor, como é que Deus pode estar no trono do nosso coração? Como é que a gente faz para isso? O que precisa para isso? Então, é isso que a gente vai tentar responder. E aí, nós vamos ler o texto agora. Por favor, olhe para ele aí, em nome de Jesus. Mateus 22, versículo 37. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para a gente compreender isso aqui, é necessário a gente perceber algumas coisas que eu vou começar a dizer aqui para vocês, antes da gente entrar nos pontos aqui propriamente dito. Então, geralmente, quando eu pergunto assim, presta atenção, olhe para mim, por favor. Qual é o primeiro mandamento? Não. Preste atenção. Qual é o primeiro mandamento? Hã? Não. Não. Não, o que ele estava dizendo aqui, qual é o maior mandamento da lei. Eu estou perguntando qual é o primeiro mandamento. E é isso que eu quero explicar para vocês. Jesus pegou... Quantos mandamentos tinha na lei? Quantos eram os mandamentos que a gente conhece? Quantos são? 10. Né? Eu estou perguntando para você qual é o primeiro mandamento dos 10. Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, é o resumo dos primeiros 4. Quando os 4 primeiros mandamentos são resumidos, eles se resumem a: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
O que eu perguntei foi qual o primeiro. Porque o que Jesus está citando aqui é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. E aí o que eu perguntei foi, qual é o primeiro? Esse é o segundo. Hã? Não. É porque você disse, não farás imagem de escultura. Esse é o segundo. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, não farás imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, guarda o sábado, porque ele é santo. Então, o resumo desses 4 mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque tudo que ele está falando, ó, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome em vão, e guardar o sábado, ter um dia especial para o Senhor, tudo isso é amar ele sobre todas as coisas. Jesus está resumindo aqui os 4 primeiros mandamentos em um, porque preste atenção, quantos mandamentos são? 10. Os 4 primeiros é em relação ao homem que somos nós e a Deus. Você percebeu isso? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão e guarda o sábado. É relacionado a Deus. Os outros 6 é relacionado a quem? Ao nosso próximo. Quais são os outros 6? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo. Os 6 mandamentos finais é em relação ao homem para com o seu próximo. E é por isso que Jesus resumiu esses 6 em um mandamento também. Qual é? Amarás o teu próximo? Isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas não é o primeiro mandamento, é o resumo dos 4 primeiros. Assim como amar o teu próximo como a ti mesmo é um resumo dos 6. Vocês entenderam isso? É isso que Jesus está tratando aqui. Agora, por que Jesus tratou isso? E aí, vocês vão lembrar que no domingo retrasado, a gente tratou de uma outra citação de Jesus do Antigo Testamento. Qual foi? Foi nesse mesmo capítulo. É só você voltar um pouquinho aí que você vai ver. Versículo 29. Versículo 29, Jesus disse, olha, o erro de vocês é porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Aí no versículo 32, Jesus diz o seguinte, que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que significa o quê? Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Depois que Jesus falou isso aqui, vá para o versículo 34. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus se reuniram. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova. E aí esse doutor faz a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí o que Jesus disse no versículo 37 é a resposta para essa pergunta. Qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí ele disse no versículo 38, este é o maior e o primeiro mandamento. Ele está resumindo o quê? Os 4 primeiros. Aí no versículo 39, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, meus irmãos, preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer.
nós vamos tentar responder aquela pergunta que eu fiz. Como é que Deus está? Como é que a gente coloca Deus no centro? E eu vou resumir aqui em 2 palavras. Nós precisamos ter entendimento e prática. Entendimento e prática. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, porque o tema que nós estamos tratando hoje é o seguinte, presta atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mas a palavra força está aparecendo aqui no texto? No texto que a gente leu aparece a palavra força? No versículo 37. E da onde é que eu tirei essa palavra força? Da citação lá de Deuteronômio. Então, vá lá bem rapidinho, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Lá não tem a palavra entendimento, que é a palavra que Jesus colocou aqui, mas tem a palavra força. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, que vocês já estão vendo aqui, é ver o significado de cada uma dessas 4 palavras. Coração, alma, força e entendimento. O que isso significa, amar a Deus dentro dessas 4 coisas aqui? O que diz Deuteronômio 6,5? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o que eu fiz aqui foi juntar o que Jesus falou com a citação que ele fez de Deuteronômio. E aí ficou de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amém? Tendo dito isso, então vamos lá. Ama o Senhor teu Deus. Primeiro, de todo o coração. Meus irmãos, o que significa amar a Deus de todo o coração? Significa que no nosso coração não pode haver espaço para ídolos. Não pode. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu quero que, por favor, você preste atenção. Você sabe o que Deus assemelha o relacionamento dele com o seu povo? Você sabe o que Deus assemelha? Ele diz assim, olha, o meu relacionamento com o meu povo é semelhante a isso aqui. Você sabe o que ele assemelha? Sim ou não? Sabe ou não sabe? A um casamento. Tanto é que todas as vezes que o povo de Israel começava a adorar outros deuses, a adorar ídolos, ele sempre dizia, o meu povo adulterou adorando outros ídolos. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo é semelhante a um casamento. Você está entendendo isso? Sim ou não? Nós somos o povo de Deus que é casado com ele. O que significa dizer que todas as vezes que nós temos um ídolo em nosso coração, porque lembra, quem tem que estar sentado no trono do coração, quem é? E se tiver um outro ídolo aqui sentado no coração, se tiver um ídolo, outro não, se tiver um ídolo no nosso coração, que não é o nosso Deus, o que a gente está fazendo? Adulterando. Meus irmãos, eu quero que você responda para você, que eu acredito que a maioria aqui é casado. Como você se sentiria se o seu marido, se a sua esposa colocasse uma outra pessoa no lugar no coração dela, que é um lugar que só pertence a você? Como você se sentiria? Como você se sentiria se o lugar do coração do seu cônjuge, que você sabe que é o seu lugar, se tivesse uma outra pessoa ocupando esse espaço, que não é você? É interessante porque Deus, no Antigo Testamento não era muito fácil ser profeta de Deus, não. Se você, por exemplo, olhar para Elias foi perseguido por uma rainha que tentou matar ele. Você lembra da história? Qual era a rainha? Jezabel, exatamente. Então, ser profeta de Deus no Antigo Testamento não era uma tarefa fácil. Mas,
tem um deles que é uma tarefa muito difícil. Você sabe quem é? Oséias. Deus mandou Oséias fazer o seguinte: Oséias, vai lá no meio do povo, escolhe uma prostituta e casa com ela. Exatamente, Deus mandou ele fazer isso. O que Oséias fez? Ele foi. E ele casou. Presta atenção. Depois que ele fez isso, depois que ele casou, Deus disse o seguinte para ele: você vai ter 2 filhos com ela e ela vai te trair com outros homens. O que aconteceu? Ele teve 2 filhos e ela deixou ele e adulterou com outros homens. Depois disso, Deus disse para Oséias: agora tu vai lá, traz ela de volta e perdoa. E mais, ela vai vir grávida de um filho que não é teu e tu vai criar. O que Oséias fez? Ele foi lá, pegou ela, perdoou e criou o filho que ela vinha com ele na barriga. Aí Deus disse assim: tudo que tu está sentindo, Oséias, é o que eu sinto quando o meu povo adora os ídolos. Os presentes que você deu à sua mulher, ela está usando para agradar outros homens. Do mesmo jeito que as bênçãos que eu derramo para o meu povo, dando prata, ouro, ele está usando para adorar os ídolos. O coração do meu povo não está para mim, está para os ídolos. Então, o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é que não pode haver nada no nosso coração que tome o lugar de Deus. Porque isso é adultério. Você está entendendo isso, meu irmão? E aí você me pergunta, mas o que? É o que eu disse. Não pode haver prata, pedra, barro, madeira, ouro, nenhum ídolo desse feito por mãos. Não pode haver carne, ou seja, pessoas que ocupem o lugar do nosso coração que só pertence a Deus. Nem o seu marido, nem sua mulher, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe. Ninguém. Ninguém pode ocupar esse lugar que ele pertence a Deus. O seu coração precisa ser dele. Totalmente dele. Isso significa dizer que você não vai amar mais ninguém? Não, não é isso não. O que significa é o que Jesus disse lá em Lucas 14, que a gente não pode amar mais qualquer pessoa que seja do que Deus. A gente não pode colocar coisas, bens, dinheiro, profissão, nada. Porque tudo isso é idolatria, e toda idolatria é adultério. Amar a Deus de todo o coração é não ter nada no trono do nosso coração que ocupe o lugar que só pertence a Deus. Não pode haver. Isso é amar a Deus de todo o nosso coração. Não pode haver ídolos, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, porque isso aqui é muito importante. Nós sempre dizemos isso, né? Meio que acusando os católicos de serem idólatras. Quantas vezes a gente não já fez isso? Os católicos adoram imagens, eles são idólatras porque adoram imagem. E aí a gente fala isso porque a gente não adora imagem. Mas quantas coisas estão dentro do nosso coração e que são ídolos para nós? Coisas que a gente não abre mão, nem por Deus. O Timothy Keller, no livro dele, sobre isso, né, sobre a questão dos ídolos, ele diz no primeiro capítulo que o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
E como é que a gente reconhece um ídolo? Um ídolo é algo que a gente gasta o nosso tempo, o nosso esforço e o nosso dinheiro. Todo ídolo a gente gasta isso. Quer ver uma coisa? Quem aqui torce para um time de futebol? Você gastaria tempo indo para um estádio de futebol? Sim ou não? Não gastaria tempo? Sério? Brincadeira. Claro que gastaria. Se você é torcedor, você gasta. Gastaria dinheiro comprando uma camisa? Se esforçaria se fosse o caso? E tudo isso que eu estou falando tem problema? Não. Tem se você fizer isso pelo seu time e não fizer nem a metade por Deus. Aí ele é o teu ídolo. E eu estou dando um exemplo do time porque é a coisa mais clara que tem. Né? Como, por exemplo, alguém que vai para um estádio de futebol e vibra, e canta, e tosse, e pula, e sabe, é o meu time, quando o time faz o gol, vibra. Aí vem para o culto e fica assim, ó. Lá no estádio tu estava vibrando e aqui tu tá assim. É porque lá tu estava adorando aquele que é teu ídolo. Porque diante do nosso Deus, a gente tem que alegrar e vibrar e cantar, porque Ele é o nosso Deus. Então o ídolo, o nosso coração fabrica ídolos. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Para que o nosso coração não esteja longe e a gente venha para cá e comece a adorar a Deus e honrar a Deus só com os lábios. E o coração longe. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Toda parte do nosso coração. E principalmente o centro, o trono do nosso coração. Deus precisa ocupar o trono do nosso coração. O centro. Mas Jesus não disse só isso. Deixa eu continuar, senão a gente só fica na parte do coração, né? Ele disse, ama o Senhor teu Deus de todo o coração e... De quê? De toda a tua alma. De toda a tua alma. Toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, ou pelo menos o melhor dele, precisa ser dedicado ao Senhor. Amém? Lembra quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana? Que ela perguntou, Senhor, onde é o lugar que se deve adorar? Porque os nossos pais disseram que era nesse monte, mas vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse o que para ela? Nem aqui e nem em Jerusalém. Aqueles que o Pai procuram para adorá-lo são quem? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ame ao Senhor com toda a tua alma. Quando você estiver servindo ao Senhor, sirva com tudo que você é. Faça o melhor para Ele, adore a Ele da melhor maneira que você puder. Cante a Ele da melhor maneira que você puder. Ah, mas eu não canto bem, mas faça o seu melhor. Ame-o com toda a sua alma. Com toda a sua alma. Sirva a Ele com toda a sua alma. O que você faz na igreja? Qual é o seu dom? Seja qual for, faça com toda a sua alma. Servir ao Senhor com toda a nossa alma é uma demonstração do nosso amor por Ele. Se a gente não tem feito isso, meu irmão, se a gente tem feito o nosso trabalho de maneira meia boca, né, como costuma se dizer por aí, então o nosso amor por Ele não está sendo de toda a alma. A gente costuma pensar, quer ver uma coisa? Quando a gente fala de amor, qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala de amor? Quando você ouve assim a palavra amor, o que vem na sua mente? Vai falar.
Tá vendo, ó? Quando a gente fala de amor, a gente só pensa em sentimento. E não é que sentimento não esteja empregado aí no amor. Claro que tá. Mas se eu pensar amor só como sentimento, é muito pouco. É muito raso. Amor vai além. Amor é entrega. Amor é ação. Amor é atitude. Eu duvido que você ficaria casada com um homem que fica dizendo direto que te ama, mas as ações dele fossem contrárias. Duvido. Por mais que a mulher seja um ser que gosta de ouvir coisas. Mas se um homem diz eu te amo e demonstra com as atitudes o contrário, duvido você ficar muito tempo com esse homem. Porque o amor é ação, é atitude. E nós precisamos amar a Deus, servir a Ele com atitudes da melhor maneira que a gente pode, com toda a nossa alma, com toda a nossa entrega. Isso é amar a Deus com toda a nossa alma, com tudo que a gente é. Então, seja lá o que for que a gente vá fazer, que a gente faça com toda a alma. Da melhor maneira que nós podemos fazer, com toda entrega, com tudo que a gente é, com todo o nosso ser. Ei, o que você vai fazer? Eu vou arrumar as cadeiras. Eu vou arrumar da melhor maneira que eu puder. Isso é demonstração de amor, meu irmão. É amar a Deus com toda a nossa alma. Esse é o resumo do primeiro mandamento. Então vamos lá. Amar a Deus de todo coração, de toda a nossa força. E aí... não coloquei não, só coloquei aqui para mim. Aqui, essa palavra força não aparece aqui no que Jesus está falando, mas aparece na citação de Deuteronômio. Amém? Então vamos lá. Quando eu penso em amar a Deus com todas as minhas forças, eu só me lembro de Eclesiastes, capítulo 12. Porque ele disse o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe por que Salomão diz isso? Você sabe? Não, é não. Tá, é quase, mas não é bem isso. Quando ele foi assumir o trono, né, ele pediu sabedoria. Mas não é bem isso que Salomão tem em mente quando ele está falando, lembra-te do teu Criador no dia da mocidade. Ele vai continuar o versículo dizendo o seguinte: antes que venham os dias maus, em que dirás, nele não tenho prazer. E ele está falando de que dias? A velhice. Onde você até gostaria de fazer alguma coisa a mais para o Senhor, mas você não tem saúde. Você não tem forças. Te falta, né? Aquela força que a juventude tem de sobra. Isso. Quer dizer, que a juventude deveria ter de sobra. Então, amar a Deus com toda a nossa força é entregar a Ele toda a nossa força física, por assim dizer. Todo o nosso vigor. Aplicar em Deus ou nas coisas de Deus. Porque vai chegar momentos, meus irmãos, que, como Salomão disse, a gente não vai ter prazer neles. A gente, quando passa dos 40, a gente entra na idade do condor, né? Você sabe qual é a idade do condor? No 40 já está a idade do condor. É condor aqui, condor ali, é condor em todo lugar. E assim, à medida que a geração vai passando, não precisa nem chegar nos 40. Olha aí.
Porque eu lembro que o pai, com 40 anos, o pai estava inteiraço. Eu tô só o bagaço com mais de 40. E parece que quanto mais vai passando os tempos, vai diminuindo. Daqui a uns 50 anos, se Jesus não voltar, com 20 os meninos já estão já com dor nas costas e não se aguentando mais em pé. Do tropeço. Então, meus irmãos, amar a Deus com toda a nossa força é colocar à disposição dele todo o nosso vigor. Todo o nosso vigor da nossa juventude. A nossa que já passou e daqueles que ainda são jovens, que têm muito para oferecer a Deus. Lembrem-se, amor é mais do que sentimento. Amor são ações, são atitudes. E que muitas dessas atitudes, elas exigem de nós o nosso vigor físico. E quando a gente faz isso, meu irmão, nós estamos amando a Deus de toda a nossa força. E por último, e esse aqui é o ponto-chave que eu gostaria de tocar para vocês. Porque ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu... Vocês lembram que eu disse que para colocar Deus no centro, eu resumi em 2 palavras? A primeira foi entendimento e a segunda foi prática. Nós vamos falar de entendimento agora. E aí, meu irmão, aqui vale uma reflexão. Porque preste atenção. Se eu perguntasse para você, por que você ama a Deus? O que você me diria? Qual seria a sua resposta? Por que você ama a Deus? Qual a razão disso? Porque Ele é bom. O que mais? Porque necessitamos, então se a gente não necessitasse, Ele não... Hã? O ser humano... Porque Ele nos dá vida. Amém. Amém. Sim. Tudo que vocês falaram é verdade. De maneira que, preste atenção, não faz sentido amar outra coisa, ou melhor, não faz sentido o nosso coração estar em outra coisa que não seja Deus. Porque, se é Ele que dá o sentido da vida, se foi Ele que nos deu a vida, se é Ele que nos dá o pão, se é Ele que nos dá a salvação, se o ser humano precisa de um Deus para adorar, porque de fato está no nosso DNA essa adoração, e é Deus aquele que é o criador de tudo, não faz sentido a gente amar outra pessoa. Não tem como a gente ter esse entendimento errôneo. Esse entendimento errôneo de colocar outra coisa que não seja Deus no centro do nosso coração. Mas nós precisamos entender que isso é o bom, a coisa boa, o correto a se fazer. Porque qualquer coisa fora disso é incorreto, é ruim, é errado. Só que às vezes parece que a gente não tem o entendimento de que amar outra coisa no lugar de Deus não é algo ruim, não é algo errado. E é esse entendimento que a gente tem que ter. E aqui eu queria... Pode passar, Arnaldo. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui comigo, por favor. Pode passar, pode abrir os 3. Aí. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, na maioria das Bíblias em português está assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você lembra dessa passagem? Sim ou não? Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Só que a NVI, ela traduziu assim, no lugar de sentimento, ela colocou a palavra atitude. Tende em vós, ou seja a atitude de vocês a mesma de que Cristo. E aí veio a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, e ela traduziu dessa maneira. No lugar de sentimento e no lugar de atitude, ela colocou pensamento. Então ela diz, tenham em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E aí, ó, sentimento é igual a atitude? Sentimento é igual a atitude, meus irmãos? Não. Atitude é igual a modo de pensar? Não. Modo de pensar é igual a sentimento? Não. Então, qual das três versões está correta? E aí? Pode responder, Pio. Eu sei que você está querendo responder. As três estão corretas. O problema é que a palavra que Paulo usou aqui, em Filipenses capítulo 3, ela não existe uma tradução que seja equivalente ao que ele quis dizer. Então, a palavra que ele usou, ela significa tanto pensamento, como sentimento, como atitude. É a palavra phronesis, em grego. Então, imagine o seguinte. Santiago, por favor, me dá essa cadeira aí. Vou fazer aqui uma mera ilustração para vocês. Preste atenção. Imagine que eu estou muito cansado. E eu estou mesmo, não é brincadeira, eu estou cansado. Esses 3 dias foram... Deveria ter sido descanso, mas foi cansativo. Imagine que eu estou muito cansado. E quando se está cansado, e principalmente na posição que eu estou aqui, que eu estou em pé, o que seria bom? Sentar. Né? Estou cansado, meus pés estão doendo, e está doendo mesmo, de verdade. Então seria bom, eu olhei e eu pensei, seria bom sentar. Preste atenção, raciocínio. Seria bom sentar. Por quê? Porque ficar em pé iria me causar mais cansaço, mais dor nos pés, mais dor nas costas, e a velhice vai cobrando. Porém, isso foi o meu pensamento. Eu posso pensar e não sentar. E o sentar seria o quê? A minha atitude. Ok? Só que eu poderia pensar, é bom sentar. E aí eu pensei nisso e eu fiquei morrendo de vontade de sentar. Eu desejei sentar. E desejar é o quê? Sentimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu posso pensar que sentar é bom e posso desejar sentar, mas mesmo assim eu posso não sentar. Então eu pensei, eu desejei, mas não agi. Da mesma maneira que eu posso pensar que sentar é bom e eu posso sentar, mas eu não queria sentar. Então eu pensei, eu agi, mas eu não desejei. Vocês estão entendendo, então? Agora vamos transferir. Eu não sei nem para quê, Santiago. Eu nem sentei a cadeira. Mas eu acho que deu para ilustrar com a cadeira aqui, né? Preste atenção. Vamos pensar agora no amor de Deus. Ama o Senhor teu Deus. Amar a Deus é bom? Então eu penso, olha, é o correto a se fazer. E eu posso amar a Deus em demonstrações de atitude. Posso ou não posso? E ainda assim não desejar amá-lo. Esse povo me honra, mas o coração está longe. Então, o correto a se fazer, esse é o entendimento, meu irmão.
Você entende que não há outro Deus que deva ser amado. É bom amar a Deus. E aí você deseja amar a Deus. E aí você ama a Deus. É esse entendimento que a gente tem que ter. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar a Deus é bom. Eu quero e desejo amar a Deus. E eu amo a Deus. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com todo o entendimento. E aqui vem a segunda parte. Porque a primeira coisa que eu disse é, a gente precisa entender. Agora vem a segunda parte, que é a prática. E para isso, Jesus falou o seguinte, versículo 39, acompanha aí comigo. Ele diz o seguinte: o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, meu irmão, vem a parte prática, porque é o seguinte, olha só. É possível que a gente ame e deseje fazer tudo que Deus se agrada. É possível isso. Mas aí, Deus ele nos coloca numa situação peculiarmente inusitada. Ele nos coloca para amar o nosso próximo. E aqui, meu irmão, ele faz isso por quê? Porque se amamos o nosso Deus, significa que nós vamos amar toda a criação dele. É ou não é? Porque a gente entendeu que amar a Deus é bom e amar a Deus também é amar o que ele criou, especialmente o nosso semelhante. João, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20 e 21, ele teve uma revelação mais clara do que isso significa. Ele disse o seguinte, ó: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Olha o que ele está dizendo. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o irmão, mentira. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Porque quem ama seu irmão a quem viu, não pode, ou melhor, pois quem não ama ao seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. O que ele está dizendo? Se você não ama o seu irmão que você está vendo, você não pode amar a Deus que você não vê. E aí ele conclui no versículo 21. Dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, o amor ao irmão é uma demonstração na prática do nosso amor a Deus. E aí, lembra? Amar ao próximo como a ti mesmo é o quê? É o resumo dos 6 mandamentos. Então, se você ama a Deus, você honra teu pai e tua mãe. Se você ama a Deus, você não vai furtar, matar, adulterar, caluniar, levantar falso e nem cobiçar o que é do outro. Por quê? Porque você ama a Deus. E quem ama a Deus, ama o próximo. Isso é a prática do amor de Deus. A nossa maior demonstração do amor de Deus é quando a gente ama o nosso semelhante. É quando a gente ama os nossos irmãos. E como é que tem que ser esse amor? Jesus respondeu. Como é que eu tenho que amar meu irmão? Como a mim mesmo. A maneira como alguém deve amar o seu próximo é como a si mesmo. Olha só, presta atenção. Ninguém odeia a si mesmo. Aí você pode dizer, não, mas tem quem que se odeie sim. Porque eu já vi pessoa fazer maldade com ela mesma. Eu já vi pessoa tirar a própria vida. Sim, mas tudo isso, ela não estava na sua razão. Ela não estava nas suas faculdades mentais normais. Uma pessoa que está sã mentalmente, ela não se odeia. Pelo contrário. Do jeito que você está aí agora, você entraria numa fogueira? Sim ou não? É instinto de preservação, ninguém se coloca em perigo.
Quer ver uma coisa? Meu amor, você pularia de paraquedas? Por que não? É instinto de preservação, meu irmão. Aí, não pularia de paraquedas, mas eu empurraria o meu irmão para pular de paraquedas. Você está entendendo onde eu quero chegar? É o que o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 7. Você não pode querer para o outro o que você não quer para você. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não gosta que alguém te irrite, não irrite o outro. Se você não gosta que o outro brinque com você, não brinque. Se você não gosta de ser ofendido, não ofenda. Se você gosta de ser ajudado, ame o próximo como a ti mesmo, porque essa é a demonstração do amor de Deus. Você está demonstrando, amando o seu irmão, que você ama a Deus. Essa é a prática, meu irmão. Se nós queremos que Deus esteja no centro, no trono do nosso coração, precisamos entender esse amor e precisamos praticar esse amor. Ninguém ama de boca. O nosso amor é na prática. É como a palavra diz, olha, não amemos só de boca. Paulo escreve isso. Se não me engano, aos Efésios, não amemos só de boca, mas de prática e de verdade. De fato e de verdade. É como o Tiago diz, olha, se você vê um irmão passando necessidade e diz, Deus te abençoe, tu não sabe o que é o amor. Tu não sabe o que é fé. Porque a fé exige obras, exige prática, assim como o amor. Então, se eu amo, eu vou fazer aquilo que eu gostaria que o meu irmão fizesse para mim. Então, preste atenção. Como você gostaria de ser tratado se você caísse em pecado? Pense agora. Como você gostaria que os irmãos lhe tratassem se você tivesse cometido um pecado? Você gostaria que alguém apontasse o dedo para você e te esculachasse? Ou você gostaria que a pessoa sentasse, conversasse, lhe aconselhasse, orasse com você? O que ela está te contando, ó, não fala para ninguém. Você gostaria que fosse assim? Com você? Então faça igual. Se um irmão cair, você souber, chame ele, coloque ele no teu ombro. Ore com ele, chore com ele se for preciso. E seja confidente de qualquer coisa que ele te disser. Isso é amar, meus irmãos. Eu não estou falando da gente ser conivente com o pecado. Não, o que eu estou falando é de tratamento. Isso é tratar. Tratar não é esculachar. Isso é matar. Então, se o irmão cometeu algo, faça com ele como você gostaria que ele fizesse com você. Se fosse você no lugar dele. Muitas vezes a gente age com o nosso irmão como se a gente fosse um ser, como se a gente fosse Deus, como se a gente não pecasse. Isso é muita hipocrisia da nossa parte. É por isso que Jesus fala lá da trave e do cisco. Então, Jesus não está dizendo que a gente não deve tirar a trava do olho, ou melhor, não deve tirar o cisco do olho do irmão. Não é isso que ele está dizendo. Porque ele até diz, olha, primeiro tira a trave do teu, depois vai lá. Então, ele está dizendo que você tem que tirar o cisco, mas você tem que prestar atenção que no teu olho pode ter uma trave. Essa frase que Jesus diz, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, ele fala dentro desse contexto. De você agir com o irmão para tratar o pecado que ele cometeu e não para terminar de afundar ele. Então lembre-se disso. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas?
de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, entenda que amar a Deus é bom. Deseje amar a Deus e ame. E por último, ame o seu irmão como você ama você mesmo. Trate a ele como você gostaria de ser tratado por ele. Quando a gente fizer isso, meu irmão, Deus estará sentado no trono do nosso coração. Não haverá lugar para ídolos, porque nós estaremos exatamente fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E o nosso coração será totalmente dirigido, sabe, guiado pelo próprio Deus. Ame a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique de pé. Jesus termina dizendo o seguinte, olha aí o versículo 40. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E é interessante porque tudo que os profetas falaram e tudo que há na lei está baseado nisso, no amor de Deus. A lei não era algo para privar o povo de alguma coisa. A lei era algo para proteger o povo. Deus amou o seu povo, por isso ele deu a lei. Deus amou o seu povo, por isso ele enviou os profetas. É por isso que Jesus está dizendo, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa, Senhor, que penetra o nosso coração, Senhor, de tal maneira que o nosso coração queima por ti, Senhor. E eu te rogo, Senhor, que essa palavra, ela não fique só em nossos ouvidos, mas que ela desça até o nosso coração. De cada um, Senhor, desses irmãos que aqui se encontram e de todos que estiverem acompanhando pelas redes sociais. Pai, faz com que a tua palavra, como a tua própria palavra assim diz, que ela é faca afiada de dois gumes, uma espada afiada de dois gumes, faz assim, Senhor. Que essa palavra penetre profundamente em nosso coração, rasgando ele mesmo, rasgando nosso coração, mas não um ferir, um rasgar para o mal, mas é um rasgar do nosso coração, Senhor, que faz com que a nossa alma seja voltada para ti, Senhor. Abre um espaço do nosso coração, abre ele, quebra ele, rasga ele, para que a tua palavra penetre profundamente. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim, Pai. Que verdadeiramente a tua igreja entenda, Senhor, o significado de te amar, Senhor. Não é um mero sentimento, são atitudes, entendimento, desejo de amar o Senhor, entendimento, Senhor, que te amar é bom, e a atitude, Senhor, atitudes que demonstrem o nosso amor por ti. E que a primeira e maior, Senhor, dessas demonstrações na prática seja o nosso amor pelos nossos irmãos.
Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em especial aqui eu te rogo pela saúde dos nossos irmãos Shimura e Wagner. Deus, visita eles, Senhor. Toca em seus corpos, Senhor. Toca-os fisicamente e os restaura. Nós não podemos fazer absolutamente nada porque não temos esse poder, mas o Senhor tem. E o que nós podemos fazer, Senhor, é clamar por eles e estamos fazendo. Os abençoa, Deus, e os cura. Mais uma vez eu te rogo, grava essa palavra em nosso coração. Nos leve em paz para nossa casa, nos despede, Senhor, que possamos verdadeiramente praticar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa semana que se inicia hoje, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, em todos os momentos. E nos leve em paz, Senhor. Protegidos, para que nenhum mal nos aconteça no caminho de volta e edificados pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença aqui, pelo Teu Espírito que passeou em nosso meio e nos conduziu nesse culto. Muito obrigado por esse privilégio de Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. É nele que rogamos, agradecemos e Te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.